uma questão que... Uma vez eu discuti muito isso com um amigo meu que era profundo conhecedor, muito amigo do Jorge Amado, que era o Moacir Sclia. Aliás, o Sclia contava uma história que, num dos livros da Zélia, ela disse: conheci em Porto Alegre um jovem escritor muito bonito chamado Moacir Sclia. Ele dizia: conto sempre essa história para saberem que eu já fui jovem e bonito. Ele dizia sempre a Zélia isso. Essa questão da construção do personagem que o Jorge Amado fazia, né? Ele criava um personagem que era muito visual. E daí sempre a questão do trabalho que foi feito da obra dele na televisão, no rádio, no cinema, no teatro. Agora, ele me dizia uma coisa que era curiosa. Ele dizia assim: eu não gosto de ver isso. Eu permito que faça, mas eu não gosto de ver, porque eu tenho o meu carinho com meus... Como era que ele viria o livro da Cecília, o filme da Cecília? Ele assistiria, ele certamente acharia muito bonito, ele era absolutamente apaixonado pelos netos, ele ficaria morto de orgulho, mas uma coisa que ele sempre levou consigo é que ele escrevia os livros, mas depois que ele os escrevia, ele não queria ter mais qualquer tipo de contato, releitura, de ver as novelas, de ver os filmes, porque ele entendia que o livro já não mais pertencia a ele, pertencia aos leitores. Então ele não tinha interesse em discutir, ver críticas em relação ao livro, ver releituras, peças, ele se afastava um pouco disso. Mas o fato de ele ser um escritor que narrou as experiências de vida dele faz com que, com certeza, ele seja dos escritores brasileiros mais populares. Os personagens do livro de Jorge Amado são muito presentes no cotidiano popular porque são pessoas do povo. Você andando nas ruas de Salvador, nas ruas de Ilhéus, você reconhece um Vadinho, uma Dona Flor, um Quincas Berro d'Água, um Pedro Bala. Então, esses personagens foram criados através de pessoas que ele teve contato, das vivências dele quando criança em Ilhéus, na sua juventude em Salvador. Então, refletem aquilo que o povo já tem contato na sua vida cotidiana. E a linguagem que ele utiliza é uma linguagem muito popular, então há uma identificação imediata. A obra de Jorge Amado é viva porque se você sai nas ruas de Salvador, nas ruas de Ilhéus, você encontra em cada esquina um personagem de Jorge Amado. A Paloma, sua tia, me contou uma vez que quando teve que fazer uma revisão da obra do Jorge Amado, encontrou vários erros exatamente por conta dessa história dele nunca reler os livros, né? E que ela teve uma certa dificuldade até de sistematizar e trazer o texto mais, digamos, mais próximo, mais original mesmo do que o Jorge escreveu. Quer dizer, como é que está o tratamento dessa obra do Jorge Amado hoje e, sobretudo, essa preparação para o centenário dele? Na verdade, a obra dele foi toda revisada. Então, assim, minha tia fez um trabalho de formiguinha e conseguiu fazer a revisão de literatura de toda a obra. Ela já está plenamente revisada. A gente está agora com as novas edições dos livros, estão com uma vendagem bastante expressiva e só fazem demonstrar que o interesse em relação à obra de Jorge Amado está novamente fortificado. Cada vez mais temos leitores buscando Jorge Amado e para nós é uma alegria muito grande ver que Jorge Amado está presente nas escolas, nas universidades, nos centros culturais, em todos os eventos culturais em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem algum tipo de alusão a Jorge Amado. Para a gente é muito gratificante. O Carnaval de Salvador, algumas escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo utilizaram Jorge Amado como tema. Nós estamos agora com uma exposição da obra uma exposição sobre Jorge Amado, que está acontecendo no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo e que vai rodar várias cidades pelo país. Vamos ter eventos em Ilhéus
mais próximo ao centenário, já estamos com uma série uma agenda cheia de eventos a serem realizados. Então, para a gente é um ano de muitas emoções, é um ano em que a gente respira Jorge Amado, é um ano que a gente vê as pessoas buscando, as pessoas se interessando, e um ano de muitas emoções, com certeza. E a Zélia? Quer dizer, a Zélia acaba sendo homenageada também, né? Porque a relação dos dois foi muito profunda e ela o substituiu. A gente não tem como dissociar um do outro. Eles viveram uma das mais bonitas histórias de amor que eu já pude vivenciar. Eu tive a feliz oportunidade de conviver na mesma casa com meu avô Jorge, minha avó Zélia, e eles são um exemplo de vida. Quanto ao carinho, quanto ao amor, quanto à cumplicidade. Eu lembro das tardes que eles passavam sentados debaixo daquele pé de mangueira no jardim da casa do Rio Vermelho. É uma saudade imensa e não há como falar em meu avô Jorge sem falar em minha avó. Eles eram amigos, eram namorados, eram amantes, eram cúmplices e, consequentemente, ela está inserida em todas essas homenagens nesse contexto. Agora, no balanço geral deste ano, quer dizer, está se fazendo muita coisa, né? Há exposição, há uma releitura da novela Gabriela, ao filme da Cecília, quer dizer, está havendo uma efervescência mesmo em torno do Jorge Amado. E a leitura do Jorge Amado, quer dizer, como é que hoje... Porque ele, durante um tempo, foi muito estigmatizado como escritor, não só pelo excesso de venda, mas também pelo apego à questão picaresca, e acabou encobrindo outros instantes bem mais interessantes da obra dele. Hoje se lê Jorge Amado com o devido respeito, com a devida atenção sobre essa multifacetária obra que ele fez? Eu acredito que sim. Eu acredito que hoje as pessoas buscam se inteirar sobre Jorge Amado, conhecer mais Jorge Amado, fugindo daquelas ditas principais obras. Fugindo de Tieta, fugindo de Capitães, fugindo de Gabriela, fugindo de Teresa Batista, de Jubiabá. Hoje se tem um interesse muito maior em relação à obra como um todo. E muitas pessoas, amigos, conhecidos, pessoas próximas a mim, que não tinham tido a oportunidade de ler determinadas obras, já vêm me procurar e falam: poxa, eu li tal livro de Jorge Amado que eu não conhecia, me interessei bastante, achei fantástico. Farda Fardama é um desses exemplos, mas você nota que o interesse cresce e não é um interesse apenas em relação àquelas obras ditas mais popularescas, aquelas que se tem um reconhecimento maior. Por exemplo, minha tia Paloma diz que a obra preferida dela é Capitão de Longo Curso, que é uma obra fantástica, interessantíssima, e que não é daquelas de maior procura ou de maior interesse. Talvez porque então não tenha tido uma leitura, sei lá, em televisão, em coisas exatamente. Assim. As obras mais popularescas são aquelas em que houve uma maior exploração midiática, em que se contou com novelas, com filmes, com minisséries. Essas, naturalmente, passam a ser mais conhecidas, passam a ser mais buscadas. Mas eu vejo hoje que mesmo as outras estão sendo também muito procuradas. Os amigos todos falavam que o Jorge Amado era, sobretudo, um homem de uma extrema generosidade. Essa era a principal característica dele? Ele era de uma extrema generosidade e era uma pessoa super bem-humorada. Era extremamente amoroso. Era uma pessoa simples. Era um verdadeiro exemplo de avô. Para mim, ele foi um exemplo de avô, um exemplo de pai, um exemplo de cidadão. E eu tenho plena convicção que o maior legado que ele deixou para nós, seus filhos e netos, foi a ideia de ter um caráter formado com a base bem fundamentada, sabe?
Ele se preocupava muito em ensinar para seus filhos, para seus netos, para seus familiares, as questões que envolvem igualdade, respeito. Ele recebia na casa dele de vendedores ambulantes a presidentes, com a mesma atenção, com a mesma deferência, com o mesmo carinho. E eu acho isso fantástico. Eu costumo dizer que ele não tinha noção da grandiosidade que ele tinha como escritor. Ele foi uma pessoa pública de notoriedade, ele foi uma pessoa pública de reconhecimento mundial. Mas eu digo que quem conheceu Jorge Amado como ser humano sabe que ele foi muito maior como ser humano do que como escritor. Uma vez ele me disse, eu vou escrever em Paris, o povo acha que é... Mas não, é para fugir mesmo, porque na Bahia ninguém me dá mais sossego. Né? Tinha momentos nos escritos dele, tinha momentos no meio de um livro que ele tinha realmente que se refugiar para escrever sozinho, isolado, porque eram muitas visitas, eram os amigos, as pessoas querendo conhecer Jorge Amado. E a casa era uma casa aberta, Minha tia conta uma situação até engraçada em que minha avó acordou de manhã, saiu para resolver algumas coisas e quando voltou para o quarto tinha um casal no quarto dela, tirando fotos na cama dela. Ela, mas o que é isso? E a turista falou, eu não podia estar na casa de Jorge Amado e deixar de tirar uma foto na cama de Jorge Amado. A senhora me perdoe, mas eu vou tirar outra. E tirou. E minha avó botou todo mundo para correr de lá, mas... Então, assim, tinha momentos em que ele precisava fugir realmente para poder trabalhar. Jorge, obrigado por sua participação aqui no Leituras e felicidade no centenário do Jorge. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre meu avô e espero que mais e mais leitores de Jorge Amado possam surgir e, nesse ano de tantas emoções, que ele possa ser reconhecido ainda mais pelas coisas que ele fez. E viva Jorge! Obrigado. Não se trata de romancear a história, mas de dar-lhe uma narrativa menos áspera, mais fluente. Assim têm sido escritos os mais novos ensaios históricos. A obsessão pelas datas precisas e as frases formais perdem espaço para uma contação mais lúdica e divertida. Desta maneira, autores como Mary Del Priore redesenham nossa história com todos os seus suspenses. Em seu novo livro, A Carne e o Sangue, lançado pela Rocco, Mary conta do triângulo amoroso entre a imperatriz Dona Leopoldina, o imperador Dom Pedro I e a Marquesa de Santos. Antes de falar de escândalos e segredos de alcovas, o interesse de Mary Del Priore é dizer como as relações humanas influíram nas decisões institucionais e também humanizar nossos personagens históricos. Pedro amava Domitila, mas por obrigação de Estado casara com Leopoldina. E este roteiro, digno de um bom filme romântico, foi parte fundamental de nossa história e, ao seu modo, decidiu os rumos do nascente império. E assim, Mary Del Priore apresenta nosso passado de forma dessacralizada e inquieta, como a própria vida. Aliás, uma vida é marcada por contradições e aventuras. Mesmo a vida de um escritor, aparentemente vivida na solidão de um gabinete, pode ter emoções. No livro ABC de Raquel de Queiroz, lançado pela José Olímpio, Lilian Fontes conta da quase menina que, em 1930, revoluciona a literatura e persiste em fazendo revoluções ao longo de toda a vida. Raquel de Queiroz era uma mulher forte e determinada, mas tinha cara e gestos de avózinha caseira. Esta característica ficou marcada em sua obra. Suas mulheres eram sempre decididas, domavam cada passo do caminho com segurança e delicadeza. Pareciam retratos da própria criadora, uma mulher que sempre soube o que quis e nunca se afastou de seus sonhos. Contando histórias curtas e variadas, Lilian Fontes nos mostra Raquel viva, com suas contradições e sua coragem de dizer o que pensava e de sonhar tudo aquilo que se determinou a realizar.
uma bela relembrança. Histórias vivas e pulsantes. A Carne e o Sangue, de Mary Del Priore, e ABC, de Raquel de Queiroz, de Lilian Fontes. O Leituras de hoje fica por aqui. Você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.